19 de outubro de 2024. Há 14 anos eu recebi a notícia de que eu estava curada de um câncer. Foi um câncer no sistema linfático. E eu confesso que eu queria que esse vídeo ele fosse um pouco mais produzido, diferente. Mas me veio hoje, assim, o sentimento de gravar mesmo. Gravar isso aqui sem nenhum corte, falando direto do meu sentimento, da minha história e do meu propósito de vida, que surgiu naquele tempo. Então, vou contar um pouco dessa história para você. Abre seu coração, porque o que foi um câncer para mim pode ser a gravidez para uma mulher que depois de um tempo não se reconhece mais, pode ser o término de uma relação, pode ser a morte de um ente querido. Então, porque são dores que a gente passa, que mexem com a gente e que muitas vezes nos fazem também enxergar o nosso maior propósito. Eu costumo dizer que o nosso grande propósito, ele mora na nossa maior dor. E foi aí que eu descobri o meu propósito de vida, mas eu quero compartilhar essa história hoje com você. Foi em 2010, eu trabalhava muito, estava fazendo pós, um momento de muita cobrança, assim, sabe? Muita mesmo. Mas um momento em que eu estava feliz, mas exigindo muito de mim. E aí eu vinha sentindo muito cansaço, moleza, uma coisa assim muito esquisita, era muito forte que eu sentia. Nível, eu tomava café da manhã e tinha que deitar antes de ir para o trabalho, sabe? E aí eu comecei a investigar, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu descobri que eu estava anêmica, e aí continuamos investigando, até que um dia eu senti, tomando banho, fui lavar o pescoço, senti um caroço aqui do lado, um inchaço, na verdade. E eu falei, mãe, tem alguma coisa, eu morava com minha mãe na época, tem alguma coisa aqui. Senti inchado, minha mãe, hospital agora. Fomos pro hospital, e aí fiz exame, e aí na radiografia só pegava, não pega por dentro do osso, né? Se eu não me engano é isso. E aí o médico viu assim, ó, repleto de gânglios aumentados, assim, e eles entravam por aqui. E aí o médico falou, olha, não dá mais para ver, recomendo que você vá a um especialista. E fui para um especialista. E aí começamos uma jornada de busca. Muito complicada, porque no momento em que a gente está buscando, né, é difícil, porque você sente uma insegurança, um medo muito grande, como o meu médico disse naquela época. Ele falou, a gente precisa conhecer o inimigo para entender qual é a nossa estratégia de defesa, e naquele momento a gente não sabia quem era o inimigo. E aí fiz os exames todos e descobri que eu estava com um câncer no sistema linfático, um linfoma do tipo Hodgkin, nível 4. Tem 4 níveis, né? O que eu sei sobre isso, tá? Passaram-se muitos anos, não sei mais como é hoje. 4 níveis, eu estava no quarto, que é o mais grave. Aqui no meu mediastino tinha uma massa de tumor de 13 centímetros de diâmetro, era uma laranja, praticamente. E pegava uma vértebra da minha coluna. Eu já estava no 4º nível, evoluindo muito rápido, né? Essa doença evolui muito rápido, o câncer. E aí, eu me lembro que quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão no meu cabelo. E eu olhei assim, tinha um vidro espelhado atrás do médico. E eu lembro que eu pus a mão, eu sempre fui muito vaidosa, e eu falei, meu Deus, eu vou perder o cabelo. Todo mundo vai saber que eu tô doente, não vai dar pra fingir que tá tudo bem, porque a gente é acostumado a fingir que tá tudo bem. E aí aquilo foi um grande impacto para mim. Eu acho que essa é uma dor muito comum das mulheres que passam pelo câncer e passam pelo tratamento de quimioterapia, né? E aí quando aconteceu isso, eu então recebi a notícia, comecei a chorar, minha mãe, enfim. E aí entramos no elevador do consultório e minha mãe chorando, e eu olhei e falei assim, mãe, por que você tá chorando? Minha mãe, você tá doente? Tipo, óbvio. Falei, então, vamos parar de chorar, sabe por quê? Porque o que eu tiver que fazer para esse negócio ir embora, eu vou fazer.
e porque assim, eu tenho certeza de que isso está acontecendo para que muitas outras pessoas sejam impactadas também e aprendam com isso. Então, naquele momento, eu falo que hoje eu vejo, assim, que Deus me deu muito discernimento espiritual ali. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, muito, muito mesmo. Eu venho de uma família muito espiritualizada, né? Minha família é dos dois lados, muito espiritualizada. Então, sempre busquei muito. Naquele momento eu tive mesmo um discernimento espiritual. Ali eu comecei, né, uma busca diferente também por Deus. E aí, enfim, implantei um catéter aqui, comecei o tratamento de quimioterapia, radioterapia. Foram 12 aplicações de químio, né, a cada 15 dias. Então, eu tomava químio, aí minha imunidade ia baixando. Aí eu tomava uma injeção para ela começar a subir, aí fazia outra e assim seguia. Podia sair de casa uma vez a cada 15 dias, que era quando minha imunidade estava alta, era uma imunidade de bebê. E assim foi acontecendo. E quando eu me vi trancada dentro da minha casa, eu não parava dentro de casa. Era trabalho, era faculdade, pós-graduação, era balada, era namoro, era tudo. Eu não parava dentro da minha casa. E aí, falei, eu vou ter que ficar trancada dentro da minha casa 24 horas por dia, todos os dias. O que eu vou fazer? Eu não sabia lidar com isso, eu não sabia lidar comigo, eu não sabia lidar com estar entre as paredes da minha casa. E aí eu falei, bom, alguma coisa tem que acontecer. E foi aí que eu comecei a buscar, né, a fazer uma busca mesmo, porque o meu médico, meu oncologista que cuidou de mim, Dr. Salvador, ele falou assim, Thaís, você quer ficar bem? Se você quiser 50% do seu tratamento, tá, beleza. O resto, deixa comigo que vai dar certo. Porque eu preciso desse 50% que está dentro da sua cabeça. Sua cabeça, ela é muito importante para o funcionamento do teu corpo e para o caminhar do tratamento. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça e falei, eu quero saber se isso aí funciona ou não. E comecei a estudar. E comecei a estudar física quântica. Aí eu comecei a estudar autoconhecimento, que eu nunca até então tinha estudado na minha vida. Né? Tinha 23 anos. Autoconhecimento, espiritualidade, que mais? 1 milhão de coisas. E comecei a entrar em músicas, em poesias. E aí eu decidi que eu ia escrever sobre isso. Não escrever sobre o câncer e sobre o tratamento, não. Eu ia escrever sobre o que a doença, né, estava trazendo para minha vida no bom sentido de observação do mundo, das coisas. Então, eu criei um blog. Na época, a gente tinha blog, né? Não tinha essa coisa toda de redes sociais. A gente tinha blog. E aí, eu criei ele aqui, ó, tá aberto, ele ainda existe. E olha, até acabei de achar aqui, ó, 3 de setembro de 2010, minha primeira palestra. Eu estava doente ainda, estava com câncer. Quando eu soube que estava doente, não me revoltei, pelo contrário. Aceitei bem a doença e decidi lutar com toda a minha força para combatê-la, e é o que venho fazendo. E aí, conheci uma psicóloga, vou contando toda a história, essa é a minha primeira palestra. Que legal. Eu não lembrava que eu tinha que eu tinha visto isso daqui. Eu selecionei alguma coisa para ler para você, porque disso que eu escrevia lá, eu resgatei isso aqui há menos de um ano, em uma palestra que eu fui fazer, um treinamento, e aí eu resgatei esse material aqui. Quando eu olhei, eu falei, cara, o que é identidade? O que é essência? A Thaís de hoje escreveria exatamente as mesmas coisas que a Thaís de 2010 falou. E eu vou ler para você rapidinho algumas partes. Deus nos manda sinais de que ele existe a todo instante. Basta olhar ao redor. Basta prestar atenção em quem cruza o seu caminho e nas palavras que você escuta. Para isso, é preciso estar atento sempre. E geralmente a gente só fica atento quando precisa. Tente por um dia tirar o escudo do coração de vocês. Tentem um dia tirar o escudo que vocês podem ter criado durante a vida por motivos que um dia os decepcionaram
ou por não verem o que todos dizem crer, e tentem ver a vida pelo olhar de quem acredita, tendo a consciência de que você acredita, seja lá no que for. Cadê? Tem mais. Olha só, esse aqui, o que rege a vida. Quando encaramos as situações como capítulos isolados, elas se tornam mais intensas, mais difíceis de resolver, porque tomam uma proporção gigantesca. Enxergando somente os capítulos, passamos a não perceber o sentido das coisas na nossa história. Quando um propósito te rege, você sabe exatamente o que manter e o que tirar do seu caminho, sabe o que priorizar sem titubear, pois existe um sentido maior. Isso aqui, não sei se você que está assistindo esse vídeo sabe, mas eu tenho uma jornada online para mulheres chamada Trilha da Identidade. É algo novo na minha vida, muito guiado por Deus, e lá falo justamente sobre esse resgate, né, à nossa identidade. E uma das coisas que eu falo lá, e aí eu percebo hoje olhando que é o que eu sinto desde sempre, porque isso aqui é de 2010, então 13, 14 anos depois, eu falo assim, nossa vida não é só para nós, né? A gente é muita pretensão achar que tudo que acontece é por mim, é para mim. Não, a minha vida ela é um testemunho para outras pessoas. Ela é realmente um testemunho de que o que eu passei, você também pode passar. E para que eu contribua com você diante do que você está passando. Então, eu realmente creio nisso, sabe? Quando a gente olha a vida como um todo, os problemas, eles realmente ficam menores do que eles são. Porque se a gente olha por uma ótica do agora, e tudo vai parecer gigante, né? A gente vai fazer uma grande bolha, assim, que a gente não vai sair dela nunca mais. Então, naquele momento, eu criei esse blog. E ali eu comecei a conversar e me comunicar com as pessoas de uma maneira muito simples e singela e transmitindo o que eu acredito. E lendo isso tudo, eu observo que naquele tempo eu me preocupava com algo que eu já me peguei me preocupando muitas vezes. As pessoas vão achar que eu sou maluca de ver a vida por uma ótica tão boa. Nossa, vai ter gente que vai se distanciar de mim porque eu vejo a vida com essa ótica. E são preocupações que a gente tem mesmo, né, ao longo da vida. E que são constantes e frequentes para muita gente, e que vira e mexe, você se pega mesmo pensando, porque nós passamos a vida buscando agradar, buscando sermos moldadas, enfim. A gente precisa sair desse ambiente, isso é um exercício racional também. Quando isso tudo foi passando, eu sempre trabalhei com marketing e comunicação, sou publicitária por formação. Quando eu fiquei doente, eu comecei a ver que não estava fazendo sentido aquilo. Eu não podia ficar trabalhando para vender uma empresa assim. Não, aquilo não fazia sentido. Eu queria cuidar de pessoas, eu queria falar com as pessoas. Foi quando eu fiquei careca, né, durante o tratamento. Eu fiquei careca e aí eu me preparei muito para ficar careca. Eu vou contar uma coisa que é meio esquisita, mas assim, eu deixei meu cabelo ele chegar no nível de não ter quase nada de cabelo para raspar. E aí no dia que eu raspei, eu sabia que um dia eu ia ter que raspar, e eu falava, eu preciso me preparar para esse dia. Aí eu fechava a porta do quarto, eu lembro exatamente da cena. Ligava o notebook e via aquela cena da novela, qual que era? Que tinha a Camila que teve câncer e raspava a cabeça. Eu assistia quase todos os dias aquela cena. E eu assistia para me preparar, né, pro que eu iria viver. Me acostumar com aquela ideia e não me chocar com aquela imagem que para mim era algo importante. E aí, o dia em que eu raspei o cabelo mesmo, que eu achei que ia ser, ai meu Deus, meu Deus. Não, eu consegui me manter bem. Consegui olhar e falar, olha, e esse olha foi assim, olha, nossa, eu sou bonita. Foi a primeira vez na minha vida, quando eu tinha 23 anos, que eu me vi bonita como eu realmente era. E naquele dia, eu olhei no espelho e eu falei, eu quero que as pessoas se vejam bonitas
como elas realmente são, como eu estou me vendo agora, mas sem passar pelo que eu estou passando. Naquele dia, eu traduzi em palavras o meu propósito, o meu sentimento. E aí eu entendi que eu ia ter que, quando eu voltasse da licença, né, eu ia ter que fazer uma coisa da minha vida, porque aquilo não era mais para mim. Então, eu fui pensando o que eu ia fazer, não chegava à conclusão, e por fim decidi que, como sempre gostei muito de moda, eu faria consultoria de imagem. Me formei consultora de imagem, fiz muitas especializações, masculino, etiqueta, coloração, corporativo, muitas especializações em consultoria de imagem. E me preparei para uma transição de carreira que demorou 2 anos para acontecer, então foi tudo muito programado, planejado, inclusive uma movimentação aconteceu ali, porque eu pensei, eu preciso sair daqui tendo cliente. Como que eu vou sair daqui tendo cliente nessa empresa? Eu preciso sair daqui com cliente. Bom, se eu sei vender empresa, que eu sou publicitária, eu formei nisso, então sei fazer isso daí com pessoas também, então eu vou fazer isso comigo. Como que eu vou fazer? Naquela época, não tinha curso online, essas coisas. Então eu tinha um caderninho, e eu lembro que tinha um café, assim, embaixo, era uma tabacaria, embaixo do prédio que eu trabalhava. E eu ia lá quase todo dia, sentava e ficava assim, ó. Bom, hoje eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu ia fazendo assim, ó, escrevendo. Bom, deu certo. Meu objetivo era sair de lá com clientes e eu saí. Olha, depois aconteceram muitas coisas e muitas pessoas muito importantes viraram meus clientes. Eu saí de lá com aquilo tudo que tinha dado certo. Até que um dia alguém chegou para mim, uma dessas pessoas, e falou: eu quero que você faça para mim isso aí que você fez com você. O que é isso? Essa coisa de comunicação que você fez com você que deu certo. Faz para mim. E aí, hoje é minha amiga, a Ju, e aí eu falei, bora, vamos fazer, como é que faz esse trem? E aí peguei meu caderninho e comecei a ver tudo que eu tinha feito para mim e coloquei aquilo ali para ela. Depois eu fui entender, eu tinha desenvolvido uma metodologia de trabalho, de extração de marca pessoal, e para que a gente tivesse um posicionamento assertivo, verbal, não verbal, postura. Então, eu criei tudo isso, minha metodologia Seja, e foi muito especial. Hoje essa metodologia é aplicada nos meus clientes, a gente tem um curso sobre isso, ela é mesmo a base do meu trabalho. E tudo começou lá, né, quando eu tive esse câncer. Falando disso, eu fico bem, assim, mexida, emocionada mesmo. Confesso que hoje é um dia que eu fiquei bem mexida, bem emocionada. Eu sei que hoje é algo bem especial. E hoje de manhã, na verdade, eu não tinha lembrado que era esse dia. Eu lembrei ao longo da semana, mas não lembrei que era hoje mesmo. E eu fui lá, tava olhando umas coisas aqui em casa, quando eu acordei muito mexida, muito. Eu sou muito sensível, assim, mesmo, espiritualmente, naturalmente. Eu fui mexendo nas minhas coisas e eu achei. Não sei se vocês conseguem ver, antigamente a gente tinha essas pulseirinhas com plaquinha, não sei se hoje usar mais, com o nome da gente gravado. E eu achei a minha e decidi colocar hoje, para lembrar mesmo daquela Thaís do passado, daquela Thaís criança, daquela Thaís que passou por tudo isso, porque isso é o mais próximo da identidade que a gente tem, né? Nossa identidade pura, puríssima, é espiritual mesmo. Eu creio muito nisso, é o nosso espiritual, né? Sempre somos um ser triuno, somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. Conforme nós passamos por transformações, a gente vai se moldando, contaminando, modificando e acaba perdendo essa identidade. Então, eu creio mesmo que a Thaisinha é o mais próximo da verdadeira identidade de Thaís, que é a identidade que está ligada a Deus, né? Que é a de filha amada mesmo de Jesus, né? Então, tudo isso aconteceu e foi uma parte, assim, da minha jornada que mudou toda a minha vida. Eu fiz essa transição de carreira, saí de lá com clientes e fui começando a atuar com marca pessoal na internet.
E aí, por ter uma marca pessoal forte, muito forte, em relação à minha área de atuação, que sempre foi marketing, comunicação, relações públicas, muita gente começou a me procurar. Naquela época eu trabalhava em uma empresa, e naquela empresa as pessoas que iam saindo da empresa iam abrindo empresas, naquela época por uma situação específica, e começavam a me procurar. E eu atendi pessoas fantásticas, os superintendentes que eu atendia enquanto trabalhava na empresa, o meu antigo presidente de lá foi o meu cliente nessa agência de comunicação. Até que veio a pandemia, na pandemia a minha agência teve que fechar as portas. Eu fiquei desesperada e falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, tava na época do Big Brother, sabe? E aí, naquela época do Big Brother, uma amiga minha falou assim, meu, vai atrás dessa galera do Big Brother, eles vão explodir, não sei o quê. Eu falei, meu, não vou, não gosto, só trabalho com gente que eu me identifico de alguma maneira. Então, assim, não vou, cara. Putz, lembrei. A única que eu me identifiquei, né? Aí era uma das pessoas, eu me identifiquei. Eu lembrei que eu tinha um contato de uma pessoa que tinha uma relação com ela, então eu mandei um WhatsApp, enfim, ali, essa pessoa foi a Mari Gonzalez, enfim, ali eu peguei toda essa, eu trabalhei para ela, cuidando da imagem dela, a gente tem um case muito bacana, que ela estava passando mesmo ali por uma situação bem específica, a gente conseguiu reverter bastante essa situação por meio do Instagram. Foi um trabalho muito legal que a gente fez, assim, uma pessoa incrível. E ali, enquanto ela estava lá dentro, eu ia trabalhando aqui fora, gravando meu curso, ou seja, e aí, enfim, quando ela saiu, aí esse curso foi acontecendo, eu comecei a dar consultorias e a dar mentorias, e aí a coisa foi tomando forma, nós trabalhamos um tempo depois juntas, mas a verdade é que essa foi uma virada mesmo, bem forte de chave para mim. Então, a Thaís virou a Thaís da marca pessoal e sem a agência, sempre trabalhando com excelência, né, para mim, para os meus clientes e trazendo isso comigo. Então, tudo que eu aplico tem essa base muito forte de criação, de estruturação, de estrutura de texto, estrutura de raciocínio, de tudo muito que casa, assim, sabe? Porque é dessa forma que eu vejo a comunicação, o marketing, enfim. Não existe forçação de barra no meu trabalho, nem comigo, nem com os meus clientes. Eu respeito as pessoas e o interior das pessoas antes de falar, vai lá e faz, né? Porque somos seres humanos, não somos um bonequinho atrás da câmera. A gente tem que passar, né, pelas situações com cautela, se respeitando. Então, eu respeito meus clientes, a gente é uma relação de muito amor, assim, que a gente tem. Meus alunos, hoje muitas pessoas já passaram pela minha mão, não sei te responder a quantidade, assim, não saberia te dizer. Eu sei te dizer só de como mentora, pela minha última conta, mais ou menos 80 pessoas já foram mentoradas por mim individualmente, tirando as pessoas que estão nos meus cursos, tirando as pessoas que estavam nas minhas palestras e treinamentos. Então, a gente tem uma quantidade muito grande. As pessoas estão no Instagram todos os dias, então são milhares de pessoas impactadas pela Thaís, que teve uma virada de chave. Foi aquele, tava tudo bem até que, bluf, eu tive câncer, decidi mudar minha vida. Então, todo mundo tem um até que, né? E esse propósito, ele geralmente mora no nosso até que. A gente, em algum momento, eu vou vir aqui e falar um pouco mais de propósito. Isso é muito especial. O tempo foi passando, enfim, muitas coisas aconteceram ao longo desse caminho. E entre elas, uma situação em que eu tive uma doença que ninguém sabe até hoje o que foi, fui parar internada no hospital com 50% do coração funcionando, 30% do pulmão, o rim quase parando, e aí eu fui ungida. E ali, quando eu fui ungida, eu saí daquela situação, ninguém sabe até hoje que eu tive.
Passei por um processo de conversão, então em 2022, maio de 2022, nós estamos agora em outubro de 24, maio de 22, eu conheci Jesus de uma outra forma. Um dia também vou vir aqui só para contar essa história que é linda. Conheci Jesus de uma outra forma, minha vida começou a mudar. Hoje eu sou uma pessoa que é 100% entregue a Jesus, né? A minha vida, ela é uma vida de serviço, ela é uma vida de servir a Deus e servir as pessoas. Essa vida que é o que me preenche mesmo, assim. É um lugar que eu não quero sair nunca mais na minha vida. E isso vem dando origem a novas frentes de trabalho, como Trilha da Identidade, como uma comunidade que a gente criou agora para as meninas do Trilha, como algo que vai surgir agora nesse mês ainda, algo novo. Então, muitas coisas novas e especiais, assim. Diante disso também, passei por uma depressão muito severa. Não sei se é da época de vocês. Lembra do Joseph Klimber, que era um personagem que tinha aí de não sei de onde que era que tinha. Depois pesquisa aí. Termina aqui, vai lá ver. Um personagem chamado Joseph Klimber. Aí ele passava, aí cortava o braço. A história era um cara que ele ia ficando doente várias vezes. E, tipo assim, quando via sobrar só a cabeça e o tronco, sabe? De tanto que ele ia despedacendo. Era um negócio de comédia aí. Enfim. Gente, nem sei se isso daí nesse tempo é legal, porque as coisas mudaram, o tipo de humor mudou, mas eu era tipo Joseph Klimber, agora passou, graças a Deus, tô ótima, zerada. E a vida tem muito essas oscilações, assim, né? E eu quero encerrar esse vídeo te agradecendo por ter ouvido a minha história, te dizendo que eu espero mesmo que essa história tenha te inspirado de alguma maneira, te dizer que é possível, caso você esteja passando por um câncer ou conheça alguém que esteja passando por um câncer, é possível sair dessa situação e é possível sair fortalecido e é possível ajudar outras pessoas, expandir a sua voz, expandir a sua mensagem, que Deus está acima de todas as coisas e que identidade é o que prevalece, deve prevalecer na nossa vida, que a gente precisa ser de verdade, porque sempre é só isso que nos resta. Eu quero te agradecer e, é claro, se você é uma mulher que passou por muitas situações na vida, assim como eu, uma separação, como eu já passei, e já sentiu, sei lá, rejeição em algum momento da sua vida, como eu também já senti, trabalhos em que você foi desligada e doeu, perdeu pessoas queridas, dores que fazem com que a gente sinta um vaziozinho aqui por dentro, sabe? Esse vazio, ele realmente tem nome, é perda de identidade, e essa perda tem sintomas. Sintomas que giram em torno de sensações que nos dão prazeres momentâneos, compulsão alimentar, compulsão por compras, por álcool, drogas, por sexo, alguma dessas coisas, por trabalho. Pode ser que alguma dessas coisas faça parte da sua vida. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a conhecer o Trilha da Identidade. Trilha da Identidade é essa jornada online muito especial, que são sete aulas, né? 7 falas em que a gente vai trabalhando um caminho mesmo, percorrendo a sua identidade em Deus, para que a gente chegue no verdadeiro posicionamento, que é aquele que começa dentro de você. E aí sim, você está pronta para olhar para sua marca de uma outra maneira. O Trilha da Identidade é o amor do meu coração, é um produto que foi totalmente guiado por Deus e que tem um valor, né? O preço, quanto ele custa, é realmente algo simbólico. Porque Deus pediu para mim, não se preocupe com o dinheiro agora. Eu quero que a minha mensagem chegue para todo mundo através de você. Então, é para você colocar um valor que as pessoas possam pagar, assim, a maioria das pessoas pode pagar. Então, esse é o Trilha da Identidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, né, o Trilha. Você vai ver lá na página, tem um vídeo onde eu falo um pouquinho, bem rapidinho dele. Tenho que as meninas maravilhosas, já somos um movimento mesmo de mulheres, já tem muitas mulheres comigo, graças a Deus, sendo transformadas, curadas, se sentindo amadas e
encontrando Deus de uma outra forma e se encontrando de uma outra forma. Então lá você vai encontrar também relatos delas e eu espero por você no Trilha da Identidade também, tá bom? Muito obrigada, feliz demais em ter compartilhado essa história aqui, de verdade. Que Deus abençoe a tua vida, que você realmente entenda, eu oro Deus aqui por isso, o seu papel nesse mundo, porque nós somos movidos por propósito. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias, tá bom? Ó, um beijo grande. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.